O homem de terno caro caminhava apressado pela calçada movimentada, desviando com precisão de cada pessoa que surgia em seu caminho, como se a cidade inteira fosse apenas um obstáculo entre ele e seu próximo compromisso. O celular estava pressionado contra o ouvido, sua voz firme e impaciente enquanto discutia números, prazos e decisões que pareciam carregar o peso de milhões. O mundo ao seu redor era apenas ruído, buzinas, passos, vozes, tudo irrelevante diante da urgência que ele mesmo alimentava. Seus olhos mal se erguiam do chão, fixos no trajeto e no relógio que brilhava em seu pulso, lembrando-o constantemente de que o tempo não perdoa distrações. Foi então que ele sentiu um leve puxão na barra de seu paletó. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas suficiente para interromper sua linha de raciocínio. Ele parou bruscamente, irritado, levando o telefone um pouco para longe do ouvido. Seu olhar desceu com impaciência, pronto para repreender quem quer que estivesse atrapalhando. Mas as palavras morreram antes mesmo de se formarem. Diante dele estava uma menina pequena, não mais que 6 anos, com roupas simples e um pouco gastas, como se já tivessem sido usadas muitas vezes além do esperado. Seus cabelos estavam desalinhados, presos de qualquer jeito, e seus olhos, grandes, escuros e profundamente expressivos, carregavam uma mistura de timidez e coragem. Em suas mãos, ela segurava um carrinho de brinquedo visivelmente quebrado. Uma das rodas pendia frouxa, quase se soltando por completo, e o plástico estava arriscado, desgastado pelo uso constante. "Senhor, o senhor pode consertar meu brinquedo?" Ela perguntou, sua voz suave, quase um sussurro, mas firme o suficiente para atravessar o caos ao redor. Ele franziu a testa, ainda segurando o telefone, claramente sem entender por que aquilo deveria importar. Já estava pronto para dizer que não tinha tempo, que procurasse outra pessoa, que aquilo não era problema dele. Mas então ela continuou, apertando o brinquedo contra o peito como se estivesse protegendo algo muito mais valioso do que um simples objeto. Foi o último presente do papai. O homem ficou em silêncio. Do outro lado da linha, a voz insistia, perguntando se ele ainda estava ali, exigindo respostas, decisões, ação. Mas, por um instante raro, ele não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos na menina, que agora o observava com uma esperança quase dolorosa de se ver. Não era apenas um pedido, era um pedido carregado de significado, de memória, de amor. Ele desligou o telefone lentamente, sem sequer perceber o momento exato em que tomou essa decisão. O gesto foi automático, como se algo dentro dele tivesse assumido o controle por alguns segundos. O barulho da cidade pareceu diminuir, como se tudo ao redor tivesse perdido a importância de repente. "Seu pai", ele começou, sua voz já não tão firme quanto antes. A menina assentiu devagar. "Ele foi pro hospital, e não voltou mais", disse, com uma simplicidade que carregava uma dor impossível de medir. "Ele me deu esse carrinho antes de ir. Disse que a gente ia brincar junto quando ele voltasse." O homem sentiu um aperto estranho no peito, algo que ele não reconhecia facilmente. Não era culpa, nem exatamente tristeza, era algo mais profundo, algo esquecido há muito tempo. Ele olhou novamente para o carrinho, agora vendo além da roda quebrada e do plástico velho. Aquilo não era apenas um brinquedo. Era uma lembrança viva, um pedaço de alguém que não voltaria. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto como se tentasse reorganizar seus próprios pensamentos. Seu olhar, antes duro e distante, suavizou-se sem que ele percebesse. A menina continuava ali, imóvel, esperando. Não havia pressa nela, apenas fé. Pela primeira vez naquele dia, talvez em muito tempo, ele não olhou para o relógio, e isso, por si só, já era o começo de algo que ele ainda não entendia completamente. A menina permaneceu parada diante dele, segurando o carrinho com as 2 mãos como se qualquer movimento brusco pudesse piorar ainda mais a situação. O homem, ainda em silêncio, abaixou lentamente o olhar para o brinquedo, desta vez com mais atenção. Antes, aquilo era apenas um objeto quebrado.
Agora, parecia carregar um peso invisível, algo que ele não conseguia ignorar. Ele soltou um leve suspiro e, pela primeira vez, se agachou para ficar na altura da menina. O gesto era incomum, quase estranho para alguém acostumado a estar sempre acima, olhando de cima, decidindo, comandando. Posso ver? Ele perguntou, com uma voz mais baixa, quase cuidadosa. A menina assentiu rapidamente e estendeu o carrinho, mas não o soltou de imediato. Seus dedos permaneceram presos por um segundo a mais, como se estivesse confiando algo precioso demais para simplesmente entregar. Então, devagar, ela o deixou ir. O homem pegou o brinquedo e começou a analisá-lo. A roda estava solta, o encaixe parecia desgastado, e havia pequenas rachaduras ao redor. Ele virou o carrinho de um lado para o outro, testando com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil, e de certa forma estava. Não apenas pelo estado físico, mas pelo que representava. Eu não sou muito bom com essas coisas, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A menina não disse nada, apenas o observava. Seus olhos acompanhavam cada movimento dele com atenção absoluta, como se aquele momento fosse decisivo. E, para ela, era mesmo. Ele levou a mão ao bolso e tirou o chaveiro. Nele, havia uma pequena ferramenta multifuncional. Nada sofisticado, apenas algo prático que ele carregava por hábito, nunca imaginando que realmente usaria. Ele abriu uma das pontas e tentou ajustar o eixo da roda. Seus movimentos eram cuidadosos, mas um pouco desajeitados, claramente fora de sua rotina comum. Enquanto ele trabalhava, algo dentro dele começou a mudar. O silêncio ao redor parecia diferente agora. Não era mais o silêncio interrompido pela pressa, mas um silêncio cheio de significado. Ele percebeu o quanto estava desacostumado com aquilo, com parar, com prestar atenção, com se dedicar a algo sem retorno financeiro, sem objetivo estratégico. Ele gostava muito desse carrinho. Ele perguntou, sem levantar os olhos. A menina sorriu de leve, um sorriso pequeno, mas sincero. A gente brincava todo dia. Ele fazia barulho de motor, ela disse, imitando suavemente um som infantil. E dizia que eu era a melhor motorista do mundo. O homem parou por um segundo. A frase simples atingiu algo profundo nele. Melhor motorista do mundo. Ele não se lembrava da última vez que alguém havia dito algo assim com tanta pureza, sem interesse, sem expectativa de retorno. Apenas amor. Ele voltou a mexer no carrinho, agora com mais cuidado ainda. Ajustou a roda, pressionou o encaixe, testou o movimento. A roda ainda parecia um pouco frouxa. Ele franziu a testa, determinado. Aquilo precisava funcionar. Não podia falhar, não para ela. Quase lá, murmurou. A menina se aproximou um pouco mais, inclinando o corpo, curiosa e esperançosa. Suas mãos estavam juntas, apertadas uma contra a outra, como se estivesse torcendo em silêncio. O homem tentou mais uma vez, usando um pouco mais de força, mas com precisão. Houve um pequeno clique. Ele parou, girou a roda lentamente. Ela girou junto. Ele empurrou o carrinho no chão ao seu lado. O brinquedo avançou alguns centímetros, firme, sem tombar. Por um instante, ele não disse nada. Apenas observou, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Então, olhou para a menina. Eu acho que deu certo. Os olhos dela se iluminaram imediatamente, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro deles. Ela deu um passo à frente, quase sem acreditar. De verdade? Perguntou, com a voz cheia de esperança. Ele assentiu, estendendo o carrinho de volta, mas, ao entregar, percebeu algo estranho dentro de si. Não era apenas satisfação por ter consertado um brinquedo, era algo mais profundo, mais silencioso, uma sensação de propósito que ele não encontrava em reuniões, contratos ou números, e, pela primeira vez em muito tempo, aquilo pareceu importar de verdade. A menina recebeu o carrinho com cuidado, como se estivesse pegando algo frágil e precioso ao mesmo tempo. Seus dedos envolveram o brinquedo lentamente, quase com reverência.
Por um instante, ela apenas olhou para ele, como se não tivesse certeza de que realmente estava consertado. Então, com um pequeno gesto, colocou o carrinho no chão e o empurrou de leve. O brinquedo deslizou suavemente pela calçada, firme, sem vacilar. O sorriso que surgiu em seu rosto foi imediato, largo, sincero, iluminado por uma alegria pura que parecia contagiar o ambiente ao redor. Ela soltou uma risadinha leve, quase esquecida pelo tempo, e repetiu o movimento, agora com mais confiança. O carrinho seguiu em frente mais uma vez, obediente, como se nunca tivesse estado quebrado. Ele tá funcionando, ela disse, olhando para o homem com os olhos brilhando. Muito obrigada, senhor, de verdade. Ele permaneceu em silêncio por um momento, observando aquela cena simples, mas profundamente significativa. A forma como ela sorria, como seus olhos carregavam uma mistura de felicidade e saudade, fez algo dentro dele se apertar novamente. Mas, desta vez, não era desconfortável. Era humano. Seu pai ia ficar feliz, né? Ele perguntou, com a voz mais suave do que jamais imaginou usar. A menina assentiu com convicção. E assim, ele sempre falava que as coisas podiam ser consertadas, só precisava tentar. A frase ecoou na mente do homem de uma forma inesperada. Ele desviou o olhar por um instante, como se aquelas palavras tivessem atingido algo que ele mantinha escondido há muito tempo. Quantas coisas ele havia simplesmente descartado na vida por parecerem quebradas. Relações, momentos, pessoas, talvez até partes de si mesmo. Ele voltou a olhar para a menina, que agora segurava o carrinho junto ao peito, abraçando-o com carinho. Havia algo naquele gesto que ele não conseguia ignorar. Não era apenas apego, era amor, memória, conexão. Você mora por aqui? Ele perguntou, tentando prolongar aquele momento sem parecer invasivo. Ela apontou para o outro lado da rua, onde algumas casas simples se alinhavam. Ali, eu fico com a minha tia agora. Ele assentiu devagar. Havia tantas perguntas que ele poderia fazer, mas algo lhe dizia que não precisava. Aquela menina já havia dito o suficiente, talvez mais do que muitos adultos conseguiriam. Um breve silêncio se instalou entre os dois, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significado, como se ambos estivessem absorvendo aquele momento à sua maneira. O telefone do homem vibrou no bolso, insistente, tentando trazê-lo de volta à rotina que ele conhecia tão bem. Ele não atendeu, nem sequer olhou. A menina deu um pequeno passo para trás, como se estivesse se preparando para ir embora. Eu tenho que ir, minha tia vai ficar preocupada. Ele assentiu, mas antes que ela se virasse completamente, disse: Ei, espera um segundo. Ela parou e olhou para ele novamente. Ele hesitou por um instante, algo raro para alguém tão acostumado a tomar decisões rápidas. Então, levou a mão ao pulso e tirou o relógio caro que usava. Observou-o por um segundo, como se estivesse avaliando o significado daquele objeto. Depois, guardou-o no bolso. Cuida bem desse carrinho, tá? Ele disse, com um leve sorriso. A menina sorriu de volta. Eu vou cuidar, prometo. E então ela se virou e começou a caminhar, dando pequenos passos rápidos, segurando o brinquedo com firmeza. Antes de atravessar a rua, ela olhou para trás uma última vez e acenou. Ele retribuiu, quase automaticamente. Ele ficou ali, parado, observando até que ela desaparecesse entre as casas. O mundo ao redor lentamente voltou ao normal, os sons, o movimento, a pressa. Mas algo dentro dele havia mudado de forma silenciosa e irreversível. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia vontade de correr. Em vez disso, respirou fundo, ajeitou o paletó, e começou a caminhar novamente, mas agora, sem pressa, como alguém que finalmente entendeu que nem tudo que importa pode ser medido pelo tempo.